Olá, sejam bem-vindos para mais um Café com Deus. E o tema de hoje é quando o coração perde o sentido do caminho. Ao longo desses dias temos caminhado com muito cuidado. Falamos do passado que prende, das vozes que ele cria, da culpa, do medo e até mesmo do cansaço. Hoje eu quero falar com você que continua andando, mas já não sabe exatamente por quê. Você acorda, cumpre suas responsabilidades, mantém a fé, mas por dentro algo pergunta em silêncio. E a pergunta é: qual é o sentido disso tudo? Não é vontade de desistir, eu sei. É falta de direção interior. O coração não está rebelde, ele só está confuso. Se você sente que está caminhando, mas sem clareza, sem alegria, sem propósito, fica comigo até o final deste Café com Deus, porque hoje Deus quer reorganizar o seu caminho por dentro. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Reginaldo Santos e você está aqui no nosso devocional diário, mais um Café com Deus. Eu quero começar trazendo a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor nos apresenta dois discípulos, exatamente, no caminho de Emaús. Após a morte de Jesus, em Lucas capítulo 24, do versículo 13 ao 17, a gente vê esse cenário. Dois discípulos que estavam caminhando. Sim, eles caminham tristes, confusos, decepcionados. Mas Jesus se aproxima e começa a andar com eles. Imagina isso? Mas eles não o reconhecem. E Jesus faz uma pergunta muito interessante, sabe? A pergunta é: sobre o que vocês estão conversando pelo caminho? Eles estavam andando, mas sem entender a própria história. Você consegue imaginar isso? Os discípulos de Emaús, eles não tinham perdido a fé em Deus, mas tinham perdido o sentido do que viveram. Olha como isso é profundo, sabe? Eles acreditavam em Jesus, mas não entenderam a cruz. E quando não entendemos os processos, o coração entra, sim, com certeza, em confusão. Eles caminham olhando para trás, para aquilo que acharam que tinha acabado. E isso muitas vezes é mais comum, do que parece. Muitas pessoas não estão paradas, estão até caminhando, mas presas à frustração do que não saiu como imaginavam. E isso é uma verdade. O coração perde o sentido quando a expectativa é maior que a compreensão. Por isso, eu quero deixar aqui uma verdade que é difícil, mas é muito libertadora. E a verdade é o seguinte, olha: perder o sentido não significa perder a presença de Deus. Jesus estava ali o tempo todo, caminhando, ouvindo, explicando, mas só foi reconhecido quando partiu o pão. Sabe o que isso nos ensina? É que às vezes Deus não muda o caminho, Ele muda a forma como você o enxerga. O sentido não nasce da pressa, gente. Nasce da
velação. Enquanto os discípulos só falavam de decepção, o coração permanecia pesado. Mas quando a palavra foi aberta, sim, o coração voltou a arder. O sentido retorna quando a presença de Jesus é percebida. Olha, se você sente que o seu coração perdeu o sentido do caminho, faça essas 3 coisas que eu vou te falar agora. Isso aqui é muito importante. Primeiro, pare de interpretar tudo sozinho. Confusão cresce no isolamento interior. É exatamente isso. Segunda chave, permita que Deus reinterprete a sua história. O que parece o fim pode ser transição. Vou repetir. Permita que Deus reinterprete a sua história. Porque muitas vezes, o que parece ser o fim pode ser apenas transição. E a terceira é o seguinte, olha. Volte à palavra com um coração aberto, não apressado. Deus não esclarece tudo de uma vez, mas clareia o suficiente para o próximo passo. Por isso, a grande verdade é: sentido não é saber tudo. Nem tudo a gente sabe. E nem tudo é importante de fato a gente saber. Mas é muito importante saber com quem você está caminhando. E pode ter certeza, você está caminhando com o autor da vida. Você está caminhando com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, eu peço para você que está comigo até agora, deixa aqui nos comentários o seu bom dia, Espírito Santo, porque todos os dias a gente pede bom dia, Espírito Santo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve. Aproveita essa oportunidade. E também vem conhecer o nosso site, tá bom? O endereço é muito simples, é www.pastorreginaldosantos.com.br. Vamos orar? Pai, Senhor, o Senhor conhece a confusão que muitos sentem por dentro. E hoje nós não pedimos respostas rápidas, não é isso que queremos. Pedimos clareza para continuar. Reorganiza, Senhor, sim, reorganiza o nosso coração. Restaura, Senhor, o sentido e nos ajuda a reconhecer a Tua presença, mesmo quando não entendemos tudo, Senhor. Pai, que o nosso coração volte a arder pela Tua palavra e pela Tua companhia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Toma posse. Glória a Deus, né? Olha, hoje falamos sobre quando o coração perde o sentido do caminho e como você pode reverter isso. Mas existe um último ponto que eu quero deixar aqui nessa série. Não se esquecendo que se você perdeu algum episódio, eu estou deixando agora aqui na tela final a playlist até onde a gente está chegando, até hoje. E no último ponto é o seguinte: depois de tudo isso, sabe, vem o momento da decisão. A decisão de continuar ou recomeçar com Deus de forma diferente. E como é que eu faço isso, pastor? É exatamente sobre isso que vamos conversar. Sim, vamos conversar amanhã, no nosso último episódio da série, exatamente o passado. Café com Deus. Olha, Deus te abençoe. Eu aguardo por você.